Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa alegria deste tempo pascal. Por isso, então, eu te convido, abrindo o seu coração no início desse dia, você experimentar toda a potência que Cristo vitorioso traz para a nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós colocamos nossa vida em Tuas mãos e unimos a nossa história à Tua ressurreição, para que seja transformada a nossa vida segundo o Teu amor para conosco. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Acolhamos o Evangelho que hoje é narrado por São Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos vivendo a grande alegria da Páscoa e nesse tempo nós renovamos a nossa certeza de fé. Cristo Jesus ressuscitou e nós não cansaremos de cantar o Aleluia Pascal, porque essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Cristo Jesus está vivo e caminha conosco. Nosso Deus venceu todo o mal. E veja, quando nós falamos que Jesus ressuscitou, nós estamos professando a fé que a ressurreição é um fato histórico e real. Não é apenas um sentimento religioso, não é apenas uma experiência afetiva e emocional, que a gente poderia dizer, Jesus ficou vivo no coração dos discípulos. Não. A ressurreição de Jesus é concreta. O seu corpo que foi pregado na cruz tornou a vida pelo poder de Deus. A sua pessoa divina se uniu novamente ao seu corpo que foi crucificado e sepultado, abrindo-nos as portas do céu e resgatando todos os que com ele morrerem. É algo maravilhoso. E nós estamos vivendo a chamada oitava da Páscoa. O que é isso? Porque o dia da Páscoa ele é tão importante para nós que nós não celebramos Páscoa apenas um dia, mas nós a celebramos durante uma semana. Do domingo pascal até o próximo domingo, nós ainda vivemos um único dia, o dia da ressurreição. E nós vamos ao longo dessa semana meditar como foi para os discípulos essa experiência com o ressuscitado. Porque hoje nós sabemos pelo testemunho deles que Jesus ressuscitou e podemos, a partir da fé, encontrá-lo e experimentá-lo. Mas para eles que foram os primeiros, esta experiência foi vivida num processo. No evangelho que nós acabamos de ouvir, nós vemos o processo das mulheres que foram até o túmulo e viveram a experiência da ressurreição. E essa experiência ela está narrada no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Para a gente compreender, eu gostaria de dividir em 3 momentos. O primeiro momento é a experiência com os sinais. As mulheres chegam e veem que a pedra foi rolada, que o túmulo está vazio e que as faixas que envolviam Jesus estão ali, postas sobre o lugar que ele estava. É um sinal,
algo que aponta para a ressurreição, que fala, mas ao mesmo tempo não fala. Se você participou da missa ontem, você viu justamente nós meditando esta presença dos sinais da ressurreição de Jesus. E o segundo momento que vai levar essas mulheres para o encontro com Jesus ressuscitado é o anúncio. Elas escutam o alegre anúncio da ressurreição de Jesus. No caso delas, foi feito pelo anjo que diz: não temais. Vocês estão procurando Jesus, o crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Então, elas escutam este anúncio, cheio de alegria, cheio de esperança, mas não para somente no anúncio, porque o anjo dá para elas uma ordem. Vai aos irmãos e digam para eles que eles se dirijam a Galileia. Um anúncio, um envio. A palavra chega ao coração delas e elas acolhem aquela palavra. Acolhem a palavra de Deus que fala com elas diante daqueles sinais. Agora a palavra ilumina e traz a revelação. Ele ressuscitou. E a prova de que ela acolheu é que o Evangelho vai dizer que elas partiram com pressa do sepulcro. Ou seja, elas acreditaram naquilo que ouviram. Os olhos viram os sinais, o coração acolheu a palavra e elas partem. E como este é o começo do trecho do Evangelho de hoje, vai dizer na sequência que elas partiram num misto de medo e de alegria. Medo, porque a ressurreição é algo grandioso demais para o nosso coração. Então, ao mesmo tempo que a gente se sente atraído, a gente se sente impactado por aquilo. Mas a alegria de saber que o Mestre estava vivo toma conta. Então, elas vão ao encontro dos irmãos. Só que entre a acolhida da palavra e o encontro com os irmãos, Jesus vai até elas, que é o terceiro momento do processo do encontro com o ressuscitado. Então aqui nós temos desenhado um caminho espiritual que Jesus faz com seus discípulos. Os sinais, a palavra e o encontro. E o detalhe bonito é que o encontro parte de Jesus, porque é claro, é Jesus que vai ao encontro das mulheres. E este encontro, ele se vive entre o reconhecer e o adorar. Porque quando Jesus se coloca na presença delas e diz: alegrai-vos, elas caem de joelhos. Reconhecem. É Ele, é o Jesus que nós conhecemos, é aquele que nós vimos sendo crucificado, mas que agora, pelo poder de Deus e para a nossa salvação, está vivo. Então, caem de joelhos, porque reconhecem, não é um homem como qualquer outro, é Deus. E não só ajoelham, mas o Evangelho vai dizer que elas abraçaram os pés de Jesus. Porque quem se encontra com Jesus sempre vai amá-lo e por este amor vai buscar intimidade. Essa é a experiência que eu e você devemos fazer neste tempo de ressurreição. A nossa fé, ela precisa ser vivida continuamente neste processo. Encontrar os sinais, acolher a palavra e deixar Jesus vir até nós. E quando ele vem, nós o adoramos, nós o amamos. Que eu e você, que ouvimos o alegre anúncio de que Jesus está vivo e vemos os sinais da sua presença na nossa vida, possamos estar abertos a este Cristo que vem. Cristo vai ao seu encontro. Cristo vem até nós porque Ele deseja nos dar nova vida pelo poder da ressurreição. E quando nós nos abrimos e encontramos-nos com o Senhor, além desta fé inabalável na ressurreição, esta fé vai gerar em nós frutos de salvação. E hoje, encerrando, eu digo para você 2 frutos que o encontro com Jesus gera na nossa vida. O primeiro deles é que encontrar-se com o ressuscitado lança fora todo medo. O Evangelho começa dizendo que as mulheres, depois da conversa com o anjo, de verem os sinais, elas partem do túmulo apressadamente, entre medo e alegria. Estão alegres, mas estão com medo, porque o que está acontecendo ali é grandioso, é sobrenatural, ao mesmo tempo que é tão real que se vê, que se sente, que se toca.
Quando Jesus então se aproxima delas, a primeira coisa que ele diz é: alegrai-vos. Depois que elas se ajoelham, abraçam, Jesus vai dizer: não tenhais medo. Ele tira o medo e dá a alegria. Esta é a verdadeira alegria: encontrar-se com Jesus e amá-lo. Encontrar-se com Jesus e adorá-lo, porque Ele é Deus. E quando nós estamos abraçados aos pés do nosso Deus, todo medo se dissipa e toda a alegria brota em nós, porque não estamos sozinhos, temos amparo e refúgio. E o segundo fruto é que nós nos tornamos testemunhas da ressurreição. Aquelas mulheres, depois de fazerem esta bonita experiência do encontro com Jesus, são enviadas por Ele. Ide aos meus irmãos e digam que se dirijam a Galiléia, porque lá eles vão me encontrar. Ou seja, vai lá, conta para eles o que vocês estão experimentando aqui e agora e diga para eles que eles também vão experimentar. Assim como vocês ouviram a palavra, eles ouçam a minha, se dirijam a Galiléia e lá eu irei ao encontro deles. São testemunhas. Elas viram, ouviram, experimentaram e agora anunciam. Diferente dos soldados, como você ouviu no final do Evangelho, que também viram os sinais, mas que se calaram. Novamente, Jesus está sendo negociado. Eles sabem o que aconteceu, mas eles se calam. São comprados. Corrupção, mentira, se unem para tentar calar o testemunho da ressurreição. Mas o simples fato deles aceitarem dinheiro significa que o que aconteceu ali é verdade, porque se não fosse, não precisaria pagar. Ninguém consegue esconder a luz quando ela brilha. Ninguém consegue calar a vida e o amor. Que possamos nesse dia fazer sincera e profunda experiência com o ressuscitado, para que todo medo se dissipe da nossa vida, a nossa alegria seja plena, a tal ponto que a nossa presença seja capaz de testemunhar que o nosso Deus vive e reina para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.